Olá, eu sou a Tati Long e nesse vídeo eu vou falar sobre as fibras têxteis naturais de origem animal, mais especificamente as lãs. O que é importante para você na hora de comprar um tecido? Se ele é quente ou frio, se é macio ou áspero, se é bonito, a cor, a estampa. Uma das principais características que influencia no desempenho de um tecido é a fibra têxtil. Então, hoje eu vou falar um pouquinho da lã, que é uma fibra têxtil natural. Então, eu vou falar da lã natural, eu não vou falar da lã de acrílico, mas calma, você já vai entender. As fibras têxteis naturais, elas podem ser de origem animal, mineral ou vegetal. As principais fibras de origem animal são as lãs. Das fibras animais, existem as lãs e pelos e a seda. Eu vou falar hoje da lã. Mas a lã não vem só da ovelha. A lã, ela pode vir também de outros animais que tenham pelos próprios para serem transformados em fio e depois em tecido. Que podem ser as cabras, os camelos, os camelídeos, que aí entra a alpaca, a lhama, a vicunha. O símbolo da lã é o WO, que vem de wool, que é a lã em inglês. A lã de ovelha foi uma das primeiras a serem utilizadas pelo homem, porque a ovelha é um animal de rebanho, ela é facilmente domesticável, então essa interação ocorreu lá nos primórdios da interação do humano com a natureza. Então ele já arrebanhou ali as ovelhinhas, com ela ele obteve carne e a lã, era possível ser retirada mantendo a ovelha viva ou pode ser retirada com o couro junto. Existem várias raças de ovelha, algumas dessas que vocês podem ver aqui. Merino é uma raça de ovelha, uma ovelha bem grande, uma lã bem comprido o fio dela. É uma lã muito fina, muito sofisticada, que depois de passada pelos processos, ela se transforma numa lã que vai originar tecidos finos ou o fio para tecer a malha. Então, com lã, se pode fazer suéteres, por exemplo, como se pode fazer também tecido para fazer casacos. Eu vou deixar um vídeo aqui para vocês que é bem interessante explicando como é o processamento da lã. Uma característica interessante da lã é o formato da fibra. A fibra da lã ela tem um começo, meio e fim. Então a raiz, onde fica o bulbo dela, é arredondado e depois ela vai afinando até chegar na ponta, exatamente como é o fio do cabelo, por exemplo, os nossos pelos do nosso corpo também. As características da fibra que originam um tecido muito agradável, sendo de lã animal, ela já tem uma ondulação natural, que é própria do animal, né? Ela já vem toda onduladinha, então quando ela é envolta em outras fibras para formar fio e depois para formar tecido, ela acaba formando espaços onde retém o ar, e isso permite uma boa troca com o ambiente. Então a lã natural ela acaba sendo uma lã que ela é térmica, né? Ela proporciona o quentinho dentro do corpo e ela recebe o frio e não deixa ele passar. Mas não é porque ela é apertada, é uma característica mesmo da própria fibra. Ela tem uma boa elasticidade, essa fibra, ela retorna ao tamanho natural mesmo quando esticada. Ela tinge muito bem também, aceita a cor muito bem. Permite a feltragem, que é a paralelização das fibras para que elas possam ser fiadas depois e transformadas em fio e tecido ou lã mesmo. Um dos animais que fornece lã que não é a ovelha são as cabras. Outra cabra que dá um pelo que é útil para se fazer excelentes peças de lã é a cabra angorá. Essa cabrinha aí com o cabelinho no olho, é muito bonitinha. Mohair. A lã dela é muito gostosa, é um fio longo, e a lã que é feita é essa lã que tem essa leveza, né? Então ela proporciona peças muito macias, muito gostosas de usar. E as características, no caso da lã de origem animal, são aquelas de manter
a temperatura ideal do corpo, né? Elas não superaquecem como a lã industrial, né? Elas mantêm uma boa troca com o ambiente, então elas se adaptam mais à temperatura que o corpo precisa estar em relação ao ambiente, do que automaticamente aquecer. No caso das lãs, acontece de se utilizar os melhores fios, né, retirados dos animais, geralmente os mais jovens ou os fios mais próximos da pele, para artigos melhores. E os fios mais grossos, mais ásperos, ainda são utilizados para artigos não tão delicados. Então, quando são artigos de malha, que vão ter contato com a pele, é utilizada a camada de animais mais jovens ou a camada mais próxima da pele do animal, que é a mais fininha. E os mais grossos, às vezes, dependendo, até se for muito grosso, pode ser utilizado até para tapetes, outros chapéus, outros acessórios que não fiquem necessariamente num contato tão íntimo com a pele. Ela vive na cordilheira do Himalaia e a lã que é obtida dela é aquela, como eu falei, mais próximo da pele. Então eles passam um pente ali e retiram aquela lãzinha mais delicadinha para fazer as peças. O camelo também é um animal que fornece os pelos para se produzir a lã, os mais próximos da carne dele, né, que são os aproveitáveis para fazer os fios, e os outros aproveitáveis para fazer tapetes, coisas mais rústicas. Os camelídeos, né, alpaca, lhama, vicunha, também fornecem os pelos de altíssimo valor também comercial para fazer os fios de lã. A alpaca, originária dos Andes, a lhama, originária do Peru, e a vicunha. A vicunha se destaca por ela ser um animal selvagem. Então, para conseguir obter esse pelo da vicunha, existe todo um trabalho dos povos locais que eles têm um método de cercar esses animais na época certa e retirar esses pelos e manter esses animais existindo, porque eles quase chegaram à extinção devido ao altíssimo valor da fibra deles, né? Do que se conseguia de fibra têxtil tirando o pelo deles. Com programas de recuperação, esses animais voltaram a crescer em população e atualmente essa população está estabelecida, mas ela é selvagem, ela não é domesticada, então esse processo é lento e a fibra, por ter alta qualidade, acaba gerando produtos de alto valor. Então um suéter com a lã de vicunha chega a custar $3.500, por exemplo, né? Existe essa marca Puna, que é uma marca famosa que trabalha com essa lã. Outro pelo muito valorizado é o pelo do coelho angorá. Quem trabalha com esse animal, a maior parte do pelo vem da China. Existem questões envolvendo aí a obtenção desse pelo, se é arrancado, causa muita dor aos animais e eles ficam isolados ali em gaiolas, então tem uma polêmica envolvendo como é feita a criação desses animais, já que eles são criados em cativeiro, para a obtenção dessa fibra, né? Diferente da vicunha que vive livre e só é cercada no momento de tirar o pelo e depois continua vivendo a sua vida lá. O coelho não, ele é criado extensivamente para a retirada do pelo e nesse momento parece que é doloroso para o animal. Então, a grande diferença entre as fibras de origem animal, as lãs naturais para a lã artificial, é que a lã natural ela vem do corpo, né, dos animais que fornecem esses pelos, né? Então é pelo de ovelha, que é o WO, é o mais difundido no mundo, mais comercializado, mas tem também esses outros animais, alguns selvagens, outros domesticáveis, dos quais também fornecem lã. O valor dessa fibra, o valor desses fios, o valor desses tecidos feitos com lã pura, que a gente chama lã pura, quando é de animal, né? Então, lã, a palavra lã pertence, né, a essa denominação, só existe quando é de lã animal. Então, é lã pura, 100% WO, né, 100% wool. Quando nós temos a lã acrílica,
que nós temos essas roupas que nós usamos no nosso dia a dia. Eu digo isso porque no Brasil nós temos pouca lã de origem animal à venda, né, à nossa disposição. Ainda que caras, elas são poucas porque talvez não tenha tanto frio aqui, enfim. Mais para o sul é que a gente vai encontrando alguns artigos em lã pura mesmo, né? O que a gente utiliza é o acrílico e o poliéster também, ele também rende lã. E misturas, às vezes até mistura de lã pura com poliéster, ou mistura de poliéster com acrílico e outras fibras sintéticas. Essa lã que a gente usa no nosso dia a dia, que a gente encontra para vender nas lojas, no shopping, tranquilamente, é a lã sintética. Tá? Então essa lã, ela vai falar que é lã, mas na hora que você olhar a etiqueta, vai estar escrito um percentual de poliéster, muitas vezes é 100%, se ela tem elastano, para ter uma certa elasticidade, ela vai ter 2%, algum percentual de elastano, ou ela pode ser uma mistura de poliéster com acrílico, ou outras fibras, às vezes até poliamida, enfim, né? Mas a lã de animal, ela tem um desempenho muito superior em termos tanto de proteção como de troca com o ambiente. Quer dizer, você vai colocar a lã de origem animal, né? Vamos dizer que essa que eu estivesse vestindo fosse de origem animal, de vicunha, vamos dizer, né? A sensação térmica seria muito mais favorável, no caso de uma troca de temperatura, do que estando com uma roupa de poliéster. O poliéster não, ele tem aquela temperatura dele, ele não trabalha com o ambiente, ele não interage com o ambiente, ele fica ali como ele é, ele vai... Se tiver frio, você vai ficar bem, mas se esquentar, você vai morrer de calor. E a lã natural, não. A lã natural se adapta, ela tem outras características intrínsecas à fibra. Com fibra de pelos animais, se pode fazer lã rústica, que é o caso desse cachecol, se pode fazer fios bem finos para confecção de tecidos, de blazers, de sobretudo, né, roupas de inverno, e se pode fazer fios de novelo de lã, né, para peças artesanais em lã pura. Né? O que diferencia é a composição. Né? Se a lã for acrílico ou poliéster ou mistura dessas lãs, é obrigatório que na etiqueta conste isso, né? Quando a gente fala em lã 100% pura, você já pode ter certeza que está falando de uma lã que veio de um animal, seja ela ovelha ou seja ela algum daqueles outros animais cujos pelos sejam úteis para se formar o fio. Então, qual é o animal que pode fornecer fios, pelos, para que se formem fios úteis à indústria têxtil? Então, para descobrir isso, é preciso fazer testes. Nem todos os pelos de todos os animais são úteis. Né? Alguns cachorrinhos até são, né? Alguns tipos de coelhos são, mas nem todos. Então, a indústria faz testes e chega ao resultado de que é possível fiar, então é possível fazer. Tá? Então, acho que era isso que eu tinha para falar um pouquinho sobre lã. Se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários, entre em contato. Se quiser saber mais ainda sobre as fibras naturais, as fibras sintéticas, mais detalhes, mais material didático sobre esse assunto, se esse assunto te interessa, dê uma olhadinha no curso que eu tenho sobre esse tema. Tá? E espero que tenha esclarecido um pouquinho sobre as fibras naturais. A gente se vê na próxima. Obrigada.